De volta e hoje a gente recebe um professor mais do que especial. Ele é sucesso na internet, com 1 milhão de seguidores no Instagram e com mais de 4 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. Como ele mesmo diz, é o maior canal de ensino da língua portuguesa no mundo e eu já quero começar desejando a você, professor Noslen, boa noite. Bem-vindo à revista. Boa noite, obrigado, Ayane. Muito feliz de estar com vocês aqui na revista. Tá certo. Professor, a gente tem mania de dizer que só coisa que não presta faz sucesso na internet, mas você ensina algo fundamental pra gente e faz muito sucesso. Por que você acha que o seu canal faz tanto sucesso? E eu já aproveito também para saber se o porquê dessa frase é junto ou é separado, viu? Muito bom, muito bom. Bom, primeiro eu fico feliz de ter um material de educação, né? Tendo tanta gente seguindo e consumindo esse conteúdo de educação nas redes sociais. Eu acredito que muito do que eu faço é tentar tirar um pouco o peso que a gente tem na língua portuguesa, né? Quando eu falo em língua portuguesa, as pessoas pensam, puxa, é muita regra, tem que decorar. E eu tento tirar todo esse peso da língua portuguesa, trazer ela com bom humor, com paródias, usando a linguagem do cotidiano, mostrando para as pessoas que a gente usa a língua portuguesa o tempo todo e que ela não é um bicho-papão, que ela não é algo pesado. Pelo contrário, então eu tento tirar esse peso, acho que isso também ajuda as pessoas a se identificarem, né? Brinco muito com a língua portuguesa, brinco comigo, então acho que isso ajuda as pessoas a terem digamos, empatia pela maneira como eu apresento a língua portuguesa. E os teus porquês, o porquê de pergunta vai ser separado e o porquê de resposta vai ser todo junto. Muito bem. Bom, gente, o professor Noslen vai nos ajudar respondendo algumas dúvidas, como essa que ele acabou de responder, que são comuns no nosso dia a dia. Uma dúvida clássica é a crase. E esse é um dos vídeos mais vistos do seu canal, né? Explica pra gente como utilizar a crase corretamente, professor. Bom, primeiro a crase é uma dessas regras que as pessoas falam, meu Deus, nunca vou entender. E aí a gente sempre tenta mostrar, olha, a crase ela é simples no fim das contas, porque você vai usar a crase quando? Quando eu tiver uma palavra feminina, basicamente é isso. Tem crase com palavra masculina, mas é uma exceçãozinha bem específica ali, então você não precisa se preocupar tanto com ela. A crase nada mais é do que quando você precisa utilizar a preposição mais o artigo a. Então vamos lá, fui à festa. Fui, quem vai a algum lugar, beleza. Então fui a. Agora, festa é uma palavra feminina, então quer dizer que tem um artigo antes. Então eu tenho o a do fui a e mais o a do a festa. Pronto. Nesse caso, eu junto dois a's e faço a crase. E eu faço como isso? Eu tento explicar com forma de música, né? Então eu brinco lá, né? Para pôr a crase tem que ter preposição, para pôr a crase tem que ter habilidade. Só uso crase com palavras femininas. Para pôr a crase tem algumas propriedades. Então eu faço paródias para que as pessoas gravem os conceitos básicos de crase. Agora, uma das crases mais legais são as crases que mudam o sentido, né? Que é o caso, por exemplo, de eu falar vendo à vista. Esse à vista é com crase ou sem crase? Bom, as duas formas podem acontecer. Né? Vendo à vista pode ser sem crase, e aí seria, por exemplo, vendo à vista, ou com crase, que é a forma de venda, né? O modo como eu vendo à vista, e aí é com crase. Então essa crase é uma das mais legais, e quando você entende isso, você também não tem mais risco de errar. Explicando assim parece bem simples, viu? E olha, você que está assistindo, você que está assistindo a revista, pode ver mais dessas dicas no canal da Professor Noslen, que existe desde 2015. E eu já aproveito também para saber, professor, faz 8 anos que você tem o seu canal ou fazem 8 anos? Como que a gente usa o verbo fazer quando identifica tempo? É uma dúvida comum, né? Muito comum e muito simples. Esse é mais simples de todos, hein? Se o verbo fazer está indicando tempo, é sempre no singular. Então, faz 8 anos. Aí, quando o verbo fazer indica tempo, ele não tem plural. As pessoas têm quase que a vontadezinha ali, né? Não, mas são 8 anos, então eu preciso ir para o plural. O verbo fazer, nesse caso, não precisa plural. Perfeito, dúvida respondida então. Bom, eu falei anteriormente sobre as pessoas assistirem à revista. Está correto, professor? Como a gente utiliza também o verbo assistir de forma correta? Que legal. O assistir é muito legal porque as pessoas usam muito, né? Assistir o revista, assistir o jogo. E no caso de assistir, no sentido de ver, tem que ter a preposiçãozinha junto, né? Então seria assistir ao revista, ao jogo, ou se fosse a novela, por exemplo, seria craseado daí, porque teria os dois as, né? A novela. Então, aqui, verbo assistir no sentido de ver, sempre com a preposição. Se fosse no sentido de ajudar, né? A assistir
o paciente. Então, ajudei o paciente. No sentido de ajudar, ele é sem a preposição. Então, assisti o paciente, ajudei. Assisti ao revista, eu vi. Ficou claro, viu? Mas eu quero fazer mais uma última pergunta para a gente fechar aqui. Professor, qual a diferença entre a palavra este e esse? Ah, essa é fácil também, hein? Este sempre que for algo que está em sua mão, em sua posse, né? Então, vou pensar aqui, este celular, né? Este celular está em minha posse. Agora, se o celular estivesse em sua posse, Daiane, eu falaria esse celular aí. Então, quando está na posse com quem estou falando, eu uso esse. Olha, se eu pudesse, a gente ficaria o programa todo aqui conversando sobre essas dúvidas, né? Que são dúvidas super comuns no dia a dia da população. Professor Nozelem, muito obrigada por separar um tempinho para Imagina. responder essas perguntas. Eu espero que você volte em breve, volte sempre que você quiser, para tirar mais dúvidas, para, né, trazer claridade à mente sobre uma questão tão importante que é a língua portuguesa. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Daiane. Um grande abraço para todos os telespectadores, para vocês também.